Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de literatura. É isso aí. E hoje nós vamos falar aí sobre o Barroco. Mas o que será que foi o Barroco? Então, o Barroco aí foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois então ele se manifestou na literatura, no teatro e na música, enfim, ok? Nós podemos dizer assim que o berço do Barroco foi a Itália aí do século XVII, certo? Porém, ele se espalhou aí por outros países europeus, como por exemplo a Holanda, a Bélgica, a França, a Espanha, enfim. O Barroco ele permaneceu aí vivo no mundo das artes até o século XVIII, certo? Aqui na América Latina, o Barroco ele entrou no século XVII e ele foi trazido aí por artistas que viajavam para a Europa e permaneceu aí até o final do século XVIII. Para estudarmos aí o Barroco e entendermos bem, vamos tentar identificar aí alguns aspectos do panorama histórico do século XVII, aí, ok? Então veja só. Então aqui nós temos em 1607 Virgínia, na América do Norte, ela foi colonizada aqui pelos ingleses, ok? Em 1608, os franceses iniciam o povoamento de Quebec, no Canadá, certo? Em 1609, Galileu ele inventou o telescópio. Em 1612, os franceses fundaram São Luís, no Maranhão, aqui já no Brasil. Em 1614, o padre Antônio Vieira ele chegou ao Brasil. E Miguel de Cervantes, que era um romancista castelhano ali da região da Espanha, ele publicou então o Dom Quixote, que foi considerado aí o primeiro romance moderno, vamos dizer assim. Em 1615, os franceses foram enfim expulsos do Maranhão. Em 1618, começa então a Guerra dos 30 Anos na Europa. Em 1620, o navio Mayflower chega ao Cape Cod, em Massachusetts, no nordeste aí dos Estados Unidos. Em 1629, a bandeira de Raposo Tavares e Manuel Preto destrói missões jesuíticas no Paraná. Aí é uma missão dos bandeirantes, certo? Em 1630, tem início então o Quilombo dos Palmares, que foi um dos mais importantes quilombos do período colonial aí da história do Brasil. Ele surgiu aí e se desenvolveu na antiga capitania de Pernambuco, lá na região da Serra da Barriga. Também os holandeses ocupam Pernambuco. Em 1637, Descartes publica o Discurso sobre o Método, que foi um marco da filosofia moderna. Maurício de Nassau, que era um príncipe de uma confederação germânica, ele então chegou ao Brasil com a intenção de comandar o Nordeste brasileiro. Em 1640, Portugal volta a se tornar independente da Espanha. Em 1643, Luís XIV chega ao poder na França. Em 1648 tem a primeira batalha dos Guararapes contra os holandeses. Em 1649 termina a construção do Taj Mahal na Índia. Já em 1654 foi então a expulsão definitiva dos holandeses aqui do Brasil. Em 1656 Diego Velázquez pinta As Meninas. E em 1664 Molière escreve aí a comédia do Tartufo. Em 1670 concluída então a construção do Palácio de Versalhes na França. Em 1674 a bandeira de Fernão Dias Paz a Minas Gerais. Em 1680 a fundação pelos portugueses da colônia de Sacramento no Uruguai. E em 1687, Isaac Newton publica A Lei da Gravidade.
Em 1688, a Revolução Gloriosa, ou Revolução Sem Sangue, ela aconteceu aí na Inglaterra, que seria a substituição do rei católico pelos protestantes no comando da Inglaterra. Em 1695, a destruição dos Palmares e a morte do seu líder maior ali, o Zumbi dos Palmares. E em 1698, Savery inventa o motor a vapor. E como que se deu o Barroco? Olha só, o Barroco ele se desenvolveu no seguinte contexto histórico aí. Então, após o processo de reforma religiosa aí, ocorrido no século XVI, a Igreja Católica ela tinha perdido muito do espaço aí no poder, certo? Mas mesmo assim os católicos continuavam influenciando muito no cenário político, econômico e religioso aí da Europa. A arte barroca ela surge então nesse contexto e expressa aí todo o contraste desse período, ou seja, a espiritualidade do teocentrismo da Idade Média com o racionalismo do antropocentrismo do Renascimento. Então, os artistas barrocos eles foram patrocinados aí pelos monarcas, burgueses e também pelo clero. As obras de pintura e escultura desse período são rebuscadas, detalhistas e expressam aí as emoções da vida e do ser humano. Bom, a palavra barroco ela tem um significado que representa bem as características aí desse estilo. Ela significa pérola irregular ou pérola deformada e representa aí de forma pejorativa aí a ideia de irregularidade, certo? O período final aí do Barroco, já no século XVIII, ele é chamado de Rococó e ele possui aí algumas peculiaridades, embora aí as principais características do Barroco estejam presentes nessa fase aí. Bom, no Rococó existe a presença de curvas e muitos detalhes decorativos, como por exemplo conchas, flores, folhas, ramos. Os temas relacionados à mitologia grega e romana, além de hábitos aí das cortes, também aparecem com frequência, como nós vemos aqui neste exemplo deste quadro chamado O Balanço de Fragonard. É um exemplo aí de uma pintura do Rococó. Lembrando que Fragonard foi um pintor francês aí, certo? Jean-Honoré Fragonard. Ele viveu aí no sul da França. Veja como nós temos aqui vários detalhes de flores, algumas esculturas, e aqui seria dois jovens brincando aí em um jardim. Bom, o barroco europeu aí, nós temos aqui um exemplo de uma pintura barroca. As obras dos artistas barrocos europeus, elas valorizam aí as cores, a sombra e luz, como nós vemos aqui, e representam os contrastes nesse exemplo dessa pintura aqui. As imagens não são tão centralizadas quanto as renascentistas e aparecem de forma assim dinâmica, valorizando aí o movimento. Aqui nós temos um exemplo dessa pintura barroca do barroco europeu. E como aconteceu o barroco no Brasil? Bom, o barroco brasileiro foi influenciado diretamente pelo barroco português. Porém, com o tempo aí, foi assumindo características próprias aqui no Brasil. Então a grande produção artística no Brasil do barroco aconteceu em cidades em que o ouro era extremamente explorado, em Minas Gerais, no chamado aí século do ouro, certo? Bom, essas cidades eram ricas e possuíam aí uma vida cultural intensa e também uma vida artística intensa, e essas cidades elas estavam em pleno desenvolvimento. Bom, o principal representante do barroco mineiro foi o escultor e arquiteto Antônio Francisco de Lisboa, que ficou conhecido aí como o Aleijadinho, que nós temos aqui uma imagem do Aleijadinho, certo? Bom, as obras do Aleijadinho têm um caráter assim extremamente forte no sentido religioso. Então elas eram feitas aí em madeira, em pedra-sabão,
e os principais materiais usados aí pelos artistas barrocos do Brasil. Bom, nós temos aqui algumas obras do Aleijadinho. Bom, temos aqui, por exemplo, essa primeira aqui, são os 12 profetas, certo? Aqui nós temos 4 exemplos, mas são 12. Aqui nós temos os Passos da Paixão de Cristo, certo? E também a Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Todas obras do Aleijadinho. Bom, nós temos aí outros artistas do barroco brasileiro, como por exemplo o pintor mineiro Manuel da Costa de Ataíde, e também o escultor carioca, o Mestre Valentim. Bom, já no estado da Bahia, por exemplo, o barroco ele se destacou aí na decoração das igrejas em Salvador. Por exemplo, aqui nós temos aqui a Igreja de São Francisco. Mas e na literatura? Como é que aconteceu o barroco aqui no Brasil? Bom, Bento de Teixeira, ele foi um português aqui que viveu no Brasil, ele lançou uma produção chamada Prosopopeia, que marcou aí o início do barroco brasileiro por volta aí de 1601. E essa obra também é a primeira obra literária que aconteceu aqui no Brasil. Por isso aí é considerado um marco aí na nossa literatura. Esse poema, Prosopopeia, é considerado um poema épico a Jorge de Albuquerque Coelho, que foi um donatário da capitania de Pernambuco, publicado aí no ano de 1601, e que consiste em vários decassílabos e frequentemente imita aí os Lusíadas, e reflete um pouco aí do ambiente da colônia. Nós vamos estudar um pouquinho sobre decassílabos em teoria da literatura, certo? Bom, algumas descrições aí da natureza, como a descrição do Recife de Pernambuco e Olinda celebrada, não permitem atribuir qualquer sentimento de nativismo a esse autor, que se situa entre os autores de pouca expressão do barroco brasileiro. Gregório de Matos, ele também foi apelidado aí, conhecido, né, como Boca do Inferno. Ele escreveu aí poesia lírica e poesia satírica e também religiosa. Ele não publicou nada em vida. O que nós conhecemos aí da sua obra é fruto de pesquisas. Bom, o apelido dado a ele, a Gregório de Matos, é porque ele retratava a sociedade da época dessa maneira, às vezes com uma linguagem aí considerada de baixo calão para a época, certo? E ele também é considerado um dos mais importantes poetas do barroco brasileiro, ok? Outro representante importante aí da literatura barroca foi o padre Antônio Vieira, que ganhou aí destaque com seus sermões, como o Sermão da Sexagésima e o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Você pode encontrar os links dessas duas obras no site do Educa Mais Professor, ok? Bom, passando agora para as características desse período literário aí. Esse período literário ele é caracterizado aí pelos contrastes, oposições e dilemas. Bom, o homem, vamos dizer assim, do barroco, ele buscava a salvação ao mesmo tempo que queria usufruir dos prazeres mundanos, certo? Daí que surgiam esses conflitos aí. É o antropocentrismo, ou seja, o homem opondo-se ao teocentrismo, ou seja, a Deus. Bom, o homem desse período aí está entre o céu e a terra. Mesmo se valorizando, ele vivia atormentado pela ideia do pecado. Então, ele vivia buscando aí a salvação. Bom, também caracteriza esse período a presença de antíteses. Uma figura de linguagem aí. O que será que significa antítese? Olha aqui, nós temos alguns exemplos aqui. Claro e escuro são ideias opostas, portanto são antíteses. Vida e morte são ideias contrárias, portanto são antíteses.
tristeza e alegria também são ideias contrárias, portanto, são também duas antíteses. Também nesse período foi caracterizado aí o extremo pessimismo dos autores. Também a presença de hipérbole, que seria aí uma figura de linguagem caracterizada aí pelo exagero da expressão. E também uma característica do barroco era de ter uma linguagem muito rebuscada. Bom, vamos fazer aí uma análise do poema A Instabilidade das Coisas do Mundo, de Gregório de Matos Guerra. Vamos fazer uma leitura primeiro e depois uma análise breve desse poema aqui. Então diz assim: nasce o sol e não dura mais que um dia, depois a luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Então aqui nós temos o poema A Instabilidade das Coisas do Mundo, de Gregório de Matos Guerra. Vamos tentar entender aí algumas coisas aqui. Bom, veja só que no primeiro verso aqui, ó, nasce o sol e não dura mais que um dia, nós temos aí a presença de uma antítese. Veja só, por mais que não esteja escrito isso aqui, mas nós temos aí uma ideia de vida e morte implícita nesse verso aqui, certo? Então nós temos uma antítese: nasce o sol e não dura mais que um dia, ideia de vida e morte. Já no segundo verso aqui, nós temos outra antítese. Veja só, depois da luz, veja, nós temos aqui noção de claro, segue a noite escura, ou seja, luz, claro, e escura da noite, uma antítese. No terceiro verso aqui, nós temos aqui as tristes sombras morre a formosura. Então nós temos aqui o feio e o belo, formosura e sombras representadas por alguma coisa feia, feio e o belo, uma antítese implícita nesse terceiro verso. Já no quarto verso aqui, em contínuas tristezas a alegria, nós temos já uma antítese clara aqui, olha só, tristeza e alegria, certo? Então aqui está bem fácil de identificar. Bom, no próximo aqui, ó, no próximo verso, no quinto verso, se acaba o sol, porque nascia. Percebeu aqui uma ideia duvidosa que ele tem, o autor? Então, a dúvida presente aqui no poema. Olha só esse verso aqui, ó. Como o gosto da pena assim se fia? Veja aqui, nós podemos ter uma ideia de sofrimento por parte do autor desse poema. Nesse outro verso aqui, ó, e na alegria sinta-se tristeza, nós também temos outra antítese, olha só, alegria e tristeza, ok? Bom, esse poema ele é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, num total de 14 versos. O que será que isso significa? Então, olha só, lembre-se de que cada linha, vamos dizer assim, desse poema, a gente pode dizer que é um verso. E o conjunto de versos, nesse caso aqui, ele tem 4, 3 e 3. Portanto, nós temos aqui 2 quartetos. O primeiro quarteto está aqui, o segundo quarteto está aqui, 4 versos, e 2 tercetos, 3 versos aqui e 3 versos aqui. O conjunto de versos, então, é chamado de estrofe. Esse primeiro quarteto é a primeira estrofe, aqui o segundo quarteto a segunda estrofe, o primeiro terceto é a terceira estrofe, e o segundo terceto seria a última estrofe ou a quarta estrofe desse poema. Bom, aqui nós temos um exemplo claro
de uma estrutura chamada soneto, certo? Então, mais à frente, em teoria literária, nós estudaremos aí as sílabas poéticas, a estrutura, enfim, de um poema. Mas aqui é a estrutura de um soneto. Bom, na segunda estrofe aqui, nós vemos que um traço comum que tem nessa estrofe seria aí a dúvida ou a incerteza, caracterizada até por pontos de interrogação aqui, certo? Bom, o barroco então ele enfatiza aí tudo que é inconstante, que muda de aparência, que está em movimento, ok?